você que está ligado aqui no nosso canal de O Tempo. Hoje vamos falar um pouco sobre educação no nosso Café com Política. Nosso convidado é o Rony Miranda, que é secretário de Educação do Paraná. Rony, seja muito bem-vindo, viu, ao nosso Café com Política, nosso cafezinho mineiro por aqui. Obrigado, Síria. Obrigado ao Café com Política, esse programa que tem uma audiência incrível. E a gente falar de educação, falar um pouco da minha trajetória e também falar da educação do Paraná, e pensando na educação do Paraná, mas também pensando em educação do Brasil. Pois é, eu queria começar entendendo um pouco aí dessa sua trajetória, né, Rony? Porque eu estava fazendo algumas pesquisas aqui sobre o seu trabalho e vi que você começou como professor, né, e passou por várias funções aí na secretaria. Eu queria entender como que toda essa experiência, incluindo essa experiência de sala de aula mesmo, de contato direto ali com os alunos, com os demais professores, como que isso tudo influencia a sua visão hoje na educação aí do Paraná? Primeiro, para começar, assim, eu venho de uma família muito humilde, né? Até comentava contigo antes de entrar aqui no ar, que meus pais são mineiros, são muitos mineiros nós temos aqui no Paraná, que veio na década de 50 e 60 para trabalhar com agricultura. O Paraná é um estado agro. Então, começa por aí, de uma família simples e humilde. Eu fui o primeiro filho a terminar o ensino médio, fazer faculdade. E, lógico, quando eu escolhi fazer faculdade para ser professor. Eu queria ser muito professor porque eu tinha excelentes professores e fui fazer faculdade, sou formado em História. E hoje comecei dando aula como professor temporário, professor concursado, fui diretor de colégio, trabalhei em regionais de educação até chegar na secretaria. Passei por todos, vamos dizer assim, por todos os degrauzinhos da carreira para ser um secretário. E isso me ajudou bastante, porque você ser secretário e ter vindo toda essa trajetória, a gente tem uma caminhada em toda a educação, e isso agregou muito no meu desenvolvimento profissional. Teve toda uma curva de aprendizagem em relação aos processos que eu passei. E fui agraciado pelo governador Ratinho Júnior o convite em final de 2022 para ser secretário de Estado. Na primeira gestão do governador, eu estava como diretor de educação aqui da secretaria, naquele período todo da pandemia, que a gente conseguiu fazer um bom trabalho aqui no Paraná. Fomos reconhecidos por vários institutos e fundações pelo exemplo que o Paraná deu naquele período de atendimento dos estudantes no período da pandemia. Rony, quais são hoje aí no Paraná os principais desafios da área educacional do estado, hein? O Paraná, como Minas Gerais, é uma rede de educação grande. Nós temos um desafio gigante, que temos 2.100 escolas, são 399 cidades e também um grande público de estudantes, quase 1 milhão de estudantes, aí 100 mil colaboradores entre professores e servidores que nós temos de apoio. A gestão nossa hoje o grande desafio é a matemática, como é no Brasil. Hoje apenas aí em torno de 12 a 13% no Brasil, os estudantes que concluem ensino médio têm um aprendizado em matemática adequado. No Paraná não é diferente, nós temos avançado, mas ainda temos uma grande dificuldade em matemática. No ano de 2026, que é o ano que nós estamos começando, o foco da educação do Paraná será em fortalecer a aprendizagem em matemática. Agora, a gente estava falando dessa quantidade de professores aí no Paraná, né? Mais de 60 mil. É muita gente, é muito trabalhador, né? Em sala de aula, muitas pessoas ensinando aí para os alunos. Agora, eu queria entender como que é a relação hoje da secretaria com esses profissionais, hein, Rony? Hoje nós temos um público de professores que tem uma carreira. Eu mesmo sou um professor concursado. Sou um professor que a grande maioria já tem em torno aí de trabalho na casa, na rede estadual de educação como professor concursado, aí na casa dos 14, 16 anos de tempo de serviço. Então é um professor que tem uma caminhada. Logo que eu assumi como secretário em 2023, eu fiz um concurso público juntamente com o governador Ratinho e estamos chamando o professor, já chamamos os 4.500, que era uma grande demanda dos professores temporários. E esse ano nós estamos fazendo pela segunda vez, a segunda edição desde que eu assumi como secretário, o Ganhando o Mundo Professor. O que significa isso? Nós estamos mandando 250 professores para o Canadá para fazer uma formação na área de metodologia, onde eles vão ficar 3 semanas no Canadá, tudo isso custeado pelo governo do estado do Paraná e para valorizá-los. Além de outra formação continuada que nós temos aqui,
que hoje eu tenho 450 professores da rede que estão em sala de aula, que dão formação continuada para os seus colegas professores. Semanalmente se reúne 1h40 minutos para fazer formação e trocar ideia, trocar experiência. Então nós temos uma rede de professores muito ativa, muito atuante e muito intensa no trabalho. E hoje o Paraná é considerado pelo Ministério da Educação como a melhor educação do Brasil, graças ao trabalho, o fruto do trabalho desses nossos professores hoje que atuam em sala de aula. Agora, Rony, falando um pouco sobre essa questão do ensino, do modelo, né, cívico-militar, como que está a situação do Paraná hoje em relação a este modelo? Quantas escolas já adotam? Paraná, no ano de 2026, nós vamos chegar a 345 escolas cívico-militares na rede estadual do Paraná. É um modelo que tem dado muito certo aqui no Paraná, nós temos muito orgulho desse modelo. Foi uma promessa de campanha do governador Ratinho Júnior, e se fez realidade. O Paraná é o estado que tem o maior número de escolas cívico-militares do Brasil, e o que ganha bastante esse modelo cívico-militar é a disciplina. A disciplina dos nossos estudantes tem fortalecido. Isso serve de apoio para os nossos professores. Os professores recebem esse trabalho como um apoio em sala de aula. Ou seja, o professor que perdia muito tempo para organizar a sala de aula, ganhar a atenção dos estudantes, trazer a disciplina para a sala de aula, com o modelo cívico-militar, isso apaziguou. É só você ver os dados, os indicadores educacionais da rede estadual do Paraná, você vai ter a percepção de que é um modelo que tem dado certo, que é a disciplina. Mas é importante falar aqui, tendo esse espaço, que aqui no Paraná a gente dá a opção para o pai fazer a sua escolha. O Estado não faz tutelas às decisões do pai, do responsável. Ou seja, o que a gente faz aqui? O pai quer colocar o filho em uma escola em tempo integral? Ele tem a oportunidade de colocar. Ele quer colocar o filho em uma escola cívico-militar? Tem também. Ele quer colocar uma escola que a gestão é realizada por uma escola particular? Também temos. E temos a escola tradicional, também é ofertada. Então quem toma a decisão que é melhor para o seu filho é o pai. Não é o pai, não é o secretário, o governador que tem que dizer o que é melhor para o filho do nosso trabalhador. A mãe trabalhadora, o pai trabalhador aqui do Paraná, ela tem essa liberdade e essa autonomia de escolha. Agora, quais são os critérios, Rony, usados aí para definir quais escolas, na verdade, elas aderem aí esse modelo cívico-militar? Como que vocês definem isso aí no Paraná? Olha, aqui a escola que adota o modelo cívico-militar, primeiro, nas primeiras consultas que realizamos, eram as escolas que estavam em situações mais vulneráveis, violência e tudo mais. Hoje, né, essa última que a gente realizou, foi uma decisão da própria solicitação da própria comunidade escolar daquela escola. Eles que solicitaram, juntamente com o prefeito, vereadores, que fizeram a solicitação para transformar a escola em cívico-militar. Mas o importante dizer é que a escola só transforma em cívico-militar através de uma votação de pais, estudantes, professores, funcionários, votam e decidem se essa escola vai ser cívico-militar ou não. Então nós somos extremamente democráticos aqui no Paraná, nós não tomamos nenhuma decisão de imposição e sempre vamos respeitar a decisão da maioria. Hoje é um sucesso. Quase 90% da população paranaense aprova o modelo cívico-militar. Então, tem uma satisfação muito grande. Uma coisa importante dizer aqui, Círio, que muitas vezes os nossos professores, por uma insegurança, ou até pelos sindicatos que geram uma situação mais ideológica, muitas vezes de partidos que é mais voltado para a esquerda, começam a trabalhar contra e trazem algumas inverdades sobre o modelo cívico-militar. Por exemplo, dizendo que o professor vai perder a sua autoridade na escola, que o militar vai ser o chefe dele, vai mandar no professor. E depois que começa a acontecer o modelo programa cívico-militar, o professor entende que esse modelo lhe traz apoio. E tanto é que ele muda de opinião, e na nossa pesquisa que a gente fez aqui, praticamente 85% dos professores que eram contra o modelo cívico-militar, hoje é a favor na sua escola o modelo cívico-militar. Isso é um ponto bem importante e é válido enaltecer aqui nessa entrevista para te explicar. E um outro ponto que eu queria compartilhar com vocês em relação ao modelo cívico-militar é que essas escolas cívico-militares, os militares cumprem um papel de monitores, ou seja, eles não são o diretor da escola, eles não entram em sala de aula, ele cuida da entrada, do recreio, da saída,
da organização do pátio, na formatura para cantar o hino nacional, o hino do Paraná. Então traz muito essa, enaltece bastante os símbolos da pátria brasileira, nós como brasileiros que somos, e traz o orgulho de ser brasileiro para toda aqui a nossa população estudantil. Agora, Rony, há algum indicador ou indicadores específicos que vocês usam aí no Paraná para medir a eficácia, a eficiência desse modelo cívico-militar? Para mim, um indicador que é muito importante é a preferência dos estudantes. Hoje nós temos filas de quase 10 mil estudantes pedindo vaga no modelo cívico-militar. Ou seja, os estudantes querem estudar, as famílias querem matricular. Mas também nós temos o próprio IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que o Ministério da Educação utiliza para verificar a qualidade da educação de todo o Brasil, desde a escola, da cidade, do estado e da própria federação. Então, o que acontece? Nessas escolas cívico-militares, no último IDEB que a gente teve em 23, mais de 80% das escolas avançaram no IDEB, contra 44% das escolas regulares que avançaram no IDEB. Ou seja, então, indicadores reais do Ministério da Educação, um órgão autônomo, inclusive o Ministério da Educação, ele tirou o modelo cívico-militar da rede federal e comprovou que o modelo aqui no Paraná tem dado certo e dando bastante resultado positivo, que em especial é a aprendizagem. Todos nós aqui trabalhamos focado na aprendizagem. Agora, eu queria saber de você aí, Rony, quais são as mudanças mais perceptíveis que vocês perceberam mesmo aí na rotina escolar, no dia a dia da escola, na relação dos alunos com os professores, com os funcionários, com os demais funcionários, com os pais também, desde a implementação deste modelo cívico-militar? Os professores, os pais sinalizam bastante que é principalmente responsabilidade e respeito. Os pais percebem que seus filhos estão mais responsáveis e mais respeitosos com eles. A mesma coisa acontece com os nossos professores. Eles sentem que os estudantes estão mais atentos nas aulas, estão prestando mais atenção, estão respeitando mais, menos violência na escola, ou seja, aquelas brigas que tinham na saída, que acontece muito na educação, isso em qualquer lugar do Brasil, não é só em Minas que acontece, ou aqui no Paraná, acontece em qualquer lugar do Brasil. Isso houve uma redução drástica, ou seja, uma redução muito forte. E um outro ponto importante é que aqueles que se sabe que escola de ensino médio é uma grande oportunidade para os traficantes venderem e se aproveitar daquele grupo de estudantes que muitas vezes são vulneráveis para vender produtos ilícitos para os nossos estudantes. Com a presença dos nossos policiais da reserva, eles afastam todos esses traficantes, ou seja, acaba que desaparece aquela baderna que acontece na saída da escola, muitas vezes. No caso das escolas cívico-militares, isso não existe, porque há uma temeridade desses meliantes que se aproximam da escola para causar algum tipo de transtorno para o bom andamento escolar. Importante dizer também, para quem está nos escutando, nos ouvindo, que eu sempre brinco aqui com o pessoal que existe a realidade versus a expectativa, né? Aquilo que o pessoal tem de visão, imagino que seja a imaginação versus a realidade. Que imagino que os estudantes passam o dia todo marchando dentro da escola como se fosse um quartel. Não é isso que acontece. Muita gente fala isso mesmo. Não acontece isso. Eu vou te dizer que quem espera isso vai se frustrar. Aqui é o único momento que os alunos fazem essa parte mais cívica da escola cívico-militar, é o momento da entrada, ou seja, eles fazem a formatura, a fila, canta-se o hino nacional e vão de forma ordeira, em fila, para as suas salas de aulas. O que mais outra coisa que acontece? Quando o professor entra na sala, eles se postam de pé, dizem bom dia, boa tarde, professor, professora. É essa a única diferença de algum rito diferente de uma escola tradicional. O professor é o nosso professor concursado, que está na rede estadual. O nosso aluno, para entrar na escola cívico-militar, ele não faz prova, porque nós temos 345 escolas, não falta vagas no sentido daquela comunidade. Eu tenho uma demanda grande, mas como que a gente distribui as vagas da escola cívico-militar? Através de um georreferenciamento. Eu tenho um sistema aqui no Paraná, que o pai leva o número da matrícula da unidade
de energia elétrica da sua casa. Através disso, esse sistema ele faz um georreferenciamento, a localização, e a gente indica para aquele pai, para aquela família, a escola mais próxima da sua residência, e dessa forma que ele matricula no colégio cívico-militar ou não. Mas ele pode pedir uma vaga? Ele pode, mas aí ele vai ter que arcar com a responsabilidade, por exemplo, do transporte escolar. Então esse é o modelo cívico-militar. Às vezes as pessoas acabam levando por um outro caminho que não é a realidade do nosso modelo cívico. Agora, Rony, em relação às escolas noturnas, indígenas e quilombolas, há alguma possibilidade da expansão desse modelo cívico-militar para essas instituições também? Não, escola cívico-militar indígena, inclusive está na nossa lei estadual, ela não vai receber o modelo cívico-militar. Então isso quer dizer o quê? Que não há possibilidade nenhuma de acontecer esse modelo do cívico-militar dentro desses ambientes escolares. Agora, outro ponto, eu queria que você falasse um pouco, apesar de você já ter explicado muito bem como que funciona, né? Mas só para reforçar para quem está nos acompanhando, como que esse modelo, na sua avaliação, com toda a experiência que vocês vêm tendo aí no Paraná, ele influencia, Rony, a integração entre o aprendizado acadêmico e a formação em cidadania e também disciplina desses alunos? Sim, vou começar pela parte final. Cidadania e civismo, a gente trabalha um componente curricular, ou seja, uma matéria de uma aula por semana, que o professor trabalha as leis, a organização do Estado, ou seja, o nosso legislativo, executivo e judiciário, o que é o papel de um vereador, o que é o papel de um deputado, de um prefeito. Então traz toda essa abordagem para os nossos estudantes, demonstra muito para eles o que é o trabalho deles, o que é a realidade. Outro ponto importante dizer para você que o que o professor ganha tempo, ganha respeito. Muitas vezes, o que acontece em outras escolas, o professor chega numa sala de aula, se depara com a turma tumultuada, ele tem que chamar atenção, aí ele perde 10 a 15 minutos para organizar. E com o cívico-militar, os alunos estão postos, porque cada turma dessa tem um chefe de turma. Esse chefe de turma, ele tem a responsabilidade de organizar a sua turma para receber o professor. E por isso que quando o professor chega já está estabelecido. Importante dizer que esse chefe de turma, ele é extremamente rotativo, ou seja, toda semana praticamente tem um novo chefe de turma. Um outro ponto que a gente trouxe para de ganho é um aplicativo que o estudante, o professor, o militar tem ali na sua mão, onde cada estudante já começa com 10 pontos de crédito. Esses 10 pontos de crédito, ele significa o quê? Que esses pontos de crédito ele vai acumulando ao longo do período. O aluno que fechar com o maior número de crédito, ele recebe no final do ano uma medalha de honra ao mérito, ou seja, uma forma de valorizar o aluno responsável, colaborativo, participativo em todos os ambientes da escola. A gente valoriza muito o bom estudante, o estudante que indica uma boa qualidade de trabalho. Rony, vocês já tiveram um retorno de pais, de familiares ou mesmo responsáveis em relação à mudança de um aluno que até então estava ali no modelo, em escola tradicional e depois passou para cívico-militar? 82%, a gente fez essa pesquisa, 82% dos nossos pais e responsáveis indicam que o filho melhorou a sua disciplina em casa, inclusive. Então, por isso que 80% dos pais nossos hoje nas nossas escolas recomendam um modelo cívico-militar. Então isso é um dado bem significativo, é um dado importante que atrela o quê? A percepção, o pai tem a percepção que a cívico-militar tem melhorado a qualidade da educação dos seus filhos. Agora, Rony, falando um pouco sobre evasão escolar, eu queria saber de vocês aí no Paraná, quais são as estratégias que vocês têm adotado por aí, que vocês concluem que são mais eficazes, né, para aumentar a frequência e de fato reduzir essa evasão? Sim, a frequência para nós é um indicador extremamente relevante para a qualidade da educação. Como que um aluno vai aprender se ele não vai para a escola? Então, para nós isso é básico. Nenhum estudante abandona uma escola de um dia para a noite, ou seja, ele dá sinais claros que ele está passando por alguma situação e que em algum momento ele vai abandonar a escola. Então, o que o Paraná faz? Isso já é um trabalho de longa data, desde o início do governo Ratinho Júnior, em 2019, nós criamos, através da nossa chamada digital, todo dia de manhã nós mandamos para o diretor um PDF
para o diretor dizendo, ó, aqui são a frequência das suas turmas e quais foram os estudantes mais faltosos na última semana. E aí o diretor já faz um trabalho de busca ativa desses estudantes. Também passamos a pagar para os nossos diretores um bônus em dinheiro, pagamos mais dinheiro para o diretor para que ele atinja as metas de frequência. Só para você ter uma ideia, a nossa frequência, quando a gente assumiu aqui a secretaria, era em torno de 75% de frequência semanal, 80%. Isso era muito ruim. E hoje chegamos na casa de 92%, 93% de frequência semanal. Ou seja, a gente reduziu drasticamente a infrequência nas escolas estaduais do Paraná. Todo mundo na escola sabe que é importante o aluno não faltar. E isso, para nós, tem sido um ganho muito real e consecutivamente melhoramos a aprendizagem dos estudantes. Ou seja, o aluno frequentando significa que ele aprende mais. Eu sempre brinco aqui com os meus diretores da Rede Estadual do Paraná que a frequência é como se fosse o batimento cardíaco da escola. Se os alunos estão faltando, está acontecendo alguma coisa. Tem alguma relação trajeto escola, ou dentro da própria ambiente escolar, alguma situação de bullying, de violência, e precisa ser investigado essa causa dessa infrequência e ser melhorado, feita a intervenção para que a escola retorne aos níveis bons de frequência. Bom, você agora falou há pouco sobre a questão de aplicativos, né? Eu queria entrar um pouco nessa questão da tecnologia, que a gente sabe hoje que é base de praticamente tudo que a gente faz, né? Como que o uso de plataformas digitais e até mesmo de inteligência artificial, que veio com tudo agora, né? Como que isso está sendo usado aí e sendo incorporado nas escolas do Paraná? O Paraná foi o primeiro estado do Brasil a utilizar a inteligência artificial para ajudar o aluno a aprender matemática. Então o aluno aqui no Paraná ele aprende matemática usando inteligência artificial. E também temos 8 plataformas distribuídas em várias matérias para que os alunos usem para fortalecer a aprendizagem. O que é importante dizer, Ciro, que a plataforma ela não vai substituir o professor, porque muitas vezes o professor, quando fala que a gente vai colocar uma plataforma na escola, o professor fica um pouco com um medo, né? Fala, não, vão substituir o meu trabalho. Não acontece, a gente está muito claro isso, muito ciente, que o professor é fundamental no processo de ensino-aprendizagem. A plataforma vem para auxiliar o seu trabalho, para diminuir a carga de trabalho, inclusive dele, e melhorar a performance dos estudantes. Por quê? O estudante vai ter um roteiro, uma diversidade de exercícios muito mais maior, e a plataforma, elas acabam se adaptando aos níveis de aprendizagem de cada estudante, ou seja, ela fica personalizada, e o professor tem um dashboard que diz que a plataforma é bem importante para eles. E esse ano nós temos uma novidade para o nosso ensino aqui do Paraná. Nós colocamos um ensino técnico de inteligência artificial, ou seja, os estudantes do Paraná agora vão fazer uma formação técnica em inteligência. A gente já tinha um curso de programação técnica e de jogos digitais, agora também trazemos inteligência artificial, que é um grande ganho. Hoje as plataformas no Paraná estão estabelecidas, nós temos aí, por exemplo, só para você ter uma ideia, de tarefa de casa, que o aluno faz depois da aula, aqui no Paraná, o ano passado foram 480 milhões de tarefas realizadas em casa pelos estudantes. Isso vai trazendo mais aprendizado. Por exemplo, em matemática, que é o nosso bicho papão aqui, vamos chamar assim, da educação brasileira, o sexto e sétimo ano a gente tem uma plataforma toda ela gamificada, uma plataforma que tinha só em colégios particulares e que os nossos estudantes fazem uso hoje e tem sido um sucesso. Os estudantes amam essa plataforma porque ele aprende jogando, brincando, a matemática se torna muito mais leve para ele e tem sido um sucesso perante o nosso estudante. Índice assim de acesso semanal em torno aí de 97, 98% dos estudantes acessam a plataforma. Com isso, tem fortalecido o trabalho dos nossos professores e tem ganhado bastante repercussão perante os estudantes. E o que eu consigo fazer? Eu entrego um relatório para o professor dizendo quais são os seus estudantes que estão aprendendo mais matemática, quem está aprendendo menos, e tem melhorado bastante. Um outro bom exemplo de uso de tecnologia é a plataforma de inglês que nós temos. Nós temos uma plataforma de inglês para professores e uma plataforma de inglês para estudantes. Nossos estudantes, e o Brasil é assim, sabe, praticamente todos os estudantes estão no conceito A1 de inglês. Essa distribuição de avaliação de fluência em inglês se distribui
em 6 níveis, A1, A2, B1, B2, C1, C2. São esses 6 níveis que organizam para você avaliar qual o nível de proficiência em inglês dos estudantes. Quando a gente começou com a plataforma, praticamente 90% dos estudantes da Rede Estadual do Paraná estava no A1. Hoje, agora em dezembro, que a gente acabou de fechar o ano letivo de 2025, nós fechamos com mais de 40% dos estudantes já no B1, 30% no B2, no A2, e em torno aí de quase 20% distribuído entre B2, C1, C2, influência de inglês. Então os estudantes do Paraná estão realmente aprendendo a falar inglês, que é uma grande dificuldade da educação brasileira, mas a gente sabe o quanto que é importante e relevante hoje o inglês na vida dos jovens. E hoje em qualquer mercado de trabalho, o inglês passou a ser uma necessidade básica para ele ser introduzido ao mercado de trabalho. Eu entendo que isso é muito importante, que os estudantes tenham acesso, principalmente o filho do trabalhador, do operário, do pedreiro, da doméstica, da diarista, que ele veja o seu filho falando inglês. Me dá muito orgulho. Com isso, nós atrelamos também uma plataforma de inglês para professores, que o nosso professor de inglês também tinha dificuldade com o inglês, e eles têm aula com o professor nativo, ou seja, professor de países que falam inglês, eles têm aulas ao vivo com esses professores, onde eles vão aperfeiçoando cada vez mais a sua proficiência na língua inglesa. E isso quem ganha no final do dia são os estudantes aqui do Paraná. E a gente criou o maior programa de intercâmbio de estudantes da rede pública brasileira. Nós temos aqui no Paraná, como tem aí, acredito em Minas também, São Paulo, Rio, vários outros estados também tem, mas o Paraná, nós estamos mandando no ano de 26, 2.000 estudantes para fazer intercâmbio em países de língua inglesa. Eles ficam 5 meses na Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, Irlanda, Escócia, fazendo um intercâmbio aí de 5 meses, todo ele custeado pelo governo do estado do Paraná, desde o passaporte, passagem, hospedagem. É uma grande transformação na vida desses 2.000 estudantes. E são selecionados estudantes por meritocracia, ou seja, aqueles estudantes que têm as melhores notas na sua turma de 9º ano. Ou seja, nós usamos a nota do estudante para classificá-lo e para levá-los para fazer esse grande intercâmbio fora do país. Tem sido um sucesso perante os nossos meninos e meninas aqui do Paraná. Muito bacana. Agora, eu queria falar um pouco sobre a questão da inclusão, Rony, que eu sei que é um desafio em praticamente todo o Brasil, né? Como que vocês trabalham aí no Paraná essa questão da inclusão, né, de alunos de áreas rurais, dos próprios indígenas e também de comunidades mais vulneráveis? Aqui, principalmente alunos de deficiência, né? Nós temos uma grande número de estudantes, né? Em especial no aspecto autista, né? No Paraná não é diferente do Brasil. Hoje, só para você ter uma ideia, nós temos hoje na rede estadual do Paraná mapeado já com laudo 250.000 estudantes da rede estadual, 25% da rede praticamente, o aluno tem algum tipo de comprometimento motora, cognitiva, mental, e que nós trabalhamos com eles em sala de aula. Nós temos em casos que são mais severos com um professor na sala de aula, um professor especialista em educação especial, que fica na sala de aula, mas também ofertamos no contraturno salas de recursos, ou seja, o aluno vem depois do almoço, ou fica na escola, já almoça e vai para o contraturno, e ele vai ter um reforço escolar dentro das suas necessidades. E também trabalhamos dessa forma para que vamos poder atender os estudantes. É um desafio, mas a inclusão ela é necessária. A inclusão é fundamental para tornar uma sociedade mais justa e mais igualitária. E também contamos com o apoio das APAES. Nós temos 44.000 estudantes nossos estudando nas APAES e nas co-irmãs, que são um atendimento para aquele estudante que realmente não consegue frequentar uma sala de aula regular, que ele tem um comprometimento muito severo e que muitas vezes sei que muitas pessoas são contras, mas acaba que mandar para uma sala regular, esse aluno vai sofrer mais segregação do que inclusão, porque ele não consegue acompanhar, a escola não consegue, ele gera toda uma dificuldade para o estudante, um estresse inclusive para esse menino, para essa menina, e acaba dando um prejuízo maior para ele do que ele já tem desafio na vida dele, acaba trazendo mais desafios. Em relação à educação indígena e quilombola aqui no Paraná,
Nós temos hoje 39 escolas indígenas, aí temos quase 6.500 alunos indígenas na rede estadual do Paraná. Nós trabalhamos, sabe, com muita inclusão para os estudantes. Eu vou te dizer que nas escolas indígenas, nossos estudantes estão aprendendo a programar, fazer robótica, tem educação financeira, empreendedorismo dentro das escolas indígenas. Isso para nós traz muito orgulho. Eu tenho, assim, algo que é muito forte, que muitas vezes as pessoas querem tornar uma escola indígena, uma aldeia indígena, quase que como um museu, um lugar de visitação e de ver as pessoas naquela situação. Mas o estudante indígena, o adolescente indígena, ele também quer ter acesso à internet, ao celular, às tecnologias. Ele também quer ter o mesmo acesso que um menino da cidade. E a gente não pode privar esse estudante desse acesso. Para mim isso é algo que é algo de muito grande para mim, que eu brigo muito aqui no Paraná, para que o nosso estudante indígena tenha a mesma oportunidade dentro de uma escola indígena. Lógico, valorizando e respeitando a cultura indígena. Ninguém quer perder essa identidade. Para nós é muito importante. São os nossos primeiros povos que ocuparam o território paranaense, que aqui são os indígenas guaranis e caigangues, que ocuparam o nosso estado. O ano passado a gente conseguiu colocar internet via a Starlink, a internet Starlink, em todas as escolas indígenas que não tinha conexão via fibra, e agora nós temos internet de alta velocidade em todas as escolas do estado do Paraná, incluindo as escolas indígenas, mas também das ilhas. Nós temos aqui, eu sei que Minas aí não tem o mar, né, mas aqui no Paraná nós temos a costa do mar aqui, e temos várias ilhas também, que dificulta o acesso do estudante na educação. Nós levamos tanto o professor, mas também internet de qualidade para todas essas escolas indígenas e de ilhas, para que todo estudante tenha garantia de inclusão e de qualidade de educação. Para nós isso é uma premissa. O governador Ratinho Júnior sempre nos diz aqui que a educação é um meio de transformação, que leva a mudar a realidade de um povo, de uma família. E nós temos trabalhado muito forte em educação. Não é à toa, como eu falei anteriormente, que o Paraná é reconhecido como um estado com a melhor educação do Brasil. E isso é um foco muito grande. A gente trabalha com muita cobrança e resultado, mas também dando condições de trabalho aos nossos profissionais de educação. Tá certo, Rony. Uma última questão aqui no Café com Política, o nome do Ratinho Júnior, né? Ele está bastante citado ultimamente, é um dos possíveis candidatos à presidência da República, né? Como que fica a questão aí? Você está à frente de uma das principais pastas aí do Estado. Você já está pensando em alguma coisa nessas eleições deste ano, rumo à Assembleia, rumo ao governo do Estado, à Câmara Federal? Não serei candidato. Essa é uma pergunta que eu recebo todos os dias, assim, dos meus colegas aqui, secretários, deputados, perguntando se eu serei candidato. Não. A minha vocação é a educação. Eu sou professor da rede do Paraná. Eu adoro o que eu faço aqui na secretaria, me sinto muito bem realizado. Obviamente que ser um deputado federal, estadual, é uma grande honra também, mas eu já conversei com o governador e hoje continuo na pasta, até quando o governador entender que eu deveria ficar. E obviamente que eu quero apoiá-lo para presidente, assim, eu sou entusiasta da candidatura do governador Ratinho Júnior a presidente do Brasil, e inclusive somando força com o governador de Minas, o Zema, que tem feito um belo trabalho. Se juntar os dois candidatos aí na próximo pleito eleitoral, eu acredito que o Paraná e o Minas, com todo esse ganho, poderá contribuir muito para o desenvolvimento do nosso país. É o que eu sempre falo, se o governador Ratinho Júnior conseguir implementar todos os projetos, não só na área da educação, mas em várias outras áreas aqui do Paraná, em nível Brasil, eu tenho certeza que o Brasil vai ser um país bem diferente, em especial para as pessoas que mais precisam, as mais vulneráveis, vão ter grandes oportunidades na sua vida, desenvolvimento, que a gente sempre fala que o melhor programa de assistência social é o emprego. As pessoas querem dignidade, querem ter garantias. Então eu torço muito porque o governador Ratinho Júnior tome a decisão de ser candidato a presidente, e se somando, obviamente, com Minas aí, que é um estado extremamente importante e relevante para o nosso Brasil, e que nas últimas eleições tem sido crucial o resultado em Minas para a definição do resultado final para presidente do Brasil.
Tá certo, Rony, muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade em conversar, em bater um papo aqui com a gente, trazendo um pouco das experiências da educação, né, trazendo relatos também do trabalho de vocês aí no Paraná. Leve nosso carinho, nosso abraço para todos aí no Paraná e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço aí ao Café com Política e a oportunidade de falar da educação do Paraná, discutir um pouco a educação do Brasil também em relação ao futuro, e agradeço pela oportunidade e saudar todos os nossos irmãos mineiros que nos escutaram e nos assistiram. Muito obrigado. Um grande abraço. Bom, nosso convidado de hoje, então, aqui no Café com Política foi o Rony Miranda, que é secretário de Estado de Educação do Paraná. Muito obrigada, viu, a sua audiência, você que esteve conosco nessa edição de hoje do Café com Política. Amanhã tem mais um convidado especial para você. Até mais. Tchau, tchau.